aqui a respeito dessas coisas, e que Deus possa nos abençoar em nome do Senhor Jesus. Vamos, de acordo com a palavra de Deus, na verdade a gente não vai falar nada. A própria palavra de Deus tem resposta para nós. Vamos abrir nossa Bíblia aos Efésios. Aos Efésios, deixa eu encostar mais aqui. Isso. Aos Efésios 5:5. E que Deus possa nos abençoar. Gálatas, aos Efésios 5:5. Os irmãos acharam? Amém. Aos Efésios 5:5 diz assim: porque bem sabem isto, que nenhum fornicário ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Amém? De uma coisa sentada. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradeço todo o meu coração. Em nome de Jesus, Deus por Senhor, pela vida do Espírito. Nós falamos, Pai, sempre a grandeza da tua palavra. Que o Senhor possa nos abençoar. Em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, aqui aos Efésios, está dizendo que a pessoa que é avarenta, ele é um idólatra. Pensou? Se você não sabia, fica sabendo que idolatria não é só você adorar ídolo, adorar isso, adorar aquilo. Então a Bíblia vai falar para nós, mostrar aquilo que nos prejudica diante da face do Senhor. Amém? Por que, irmão Carlos, nós lemos esse versículo? Diz assim: por que não sabeis isso, que nenhum fornicário ou impuro ou avarento? Avarento é aquelas pessoas que dinheiro dele é para ele, ele não abre mão para ninguém. Você está entendendo? É para ele. E se você for prestar bem atenção, Deus te chamou para você trabalhar nessa seara e ser trabalhador dessa seara. E você trabalhando nessa seara, você tem gasto, você tem isso, você tem aquilo, você tem a sua cooperação, e Deus nunca vai deixar você sem salário, porque você é um trabalhador da seara do Senhor. Está entendendo? Amém? E Deus é fiel em todas as suas coisas. A Bíblia diz que Ele te assalariou. Por exemplo, nós que estamos aqui, um toca, outro canta, outro traz a palavra, nós fazemos parte desta vida. Amém? Em nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Você vai ver que é bom. Jesus disse: mas bem-aventurado aquele que dá do que aquele que recebe. Eu falei: o quê, irmão? Presta atenção, bem atenção. Bem-aventurado aquele que dá, né? Ué, o outro que recebeu, não era para ser ele? Não. O outro que recebeu vai desfrutar daquilo que o outro deu para ele. E quem deu para aquele outro dar foi Deus. E não vai fazer falta. Porque Ele supre as nossas necessidades. Se os cristãos soubessem o quanto Deus quer nos abençoar, fazendo parte da igreja, você vai ver que é bem assim. E você vai ver que tem pessoas que têm problema com dinheiro, tem problema material, por causa dessas coisas. Está entendendo? Vai, nunca está satisfeito, porque está correndo atrás do vento. Amém? Então vamos meditar mais um pouquinho. Então o avarento, ele é um idólatra. É meio ruim de falar sobre isso, mas é uma verdade. Amém? Nós não podemos ser idólatras. O que é idólatra? Você ama o dinheiro. Se ele ama o dinheiro seu, foi o que ganhei, foi o que comprei, foi o que trabalho, não abre mão. Quem está entendendo, diga amém? Então que Deus possa nos abençoar. Então vamos continuar meditando a palavra do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Salmo 115, 4. Salmo 115, 4. Os irmãos acharam? 115, 4 diz assim:
Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Amém? Isso é ídolo. E diante de Deus é pecado. Por quê? Porque o homem que fez aquele ídolo, amém? Ele é mais do que aquele ídolo. Porque ele que fez aquele ídolo. Aí depois ele vai se prostra diante daquilo que ele fez, falando que aquilo é Deus. Já gostou de entender? E por trás disso aí tem uma astuta cilada do diabo, e a pessoa não percebeu. Ele pegou o material que Deus fez, o metal, a prata, foi Deus quem fez. Agora aquele que fez esse metal, o ouro, a prata, aquele é Deus. Amém? Mas pegou aquilo e fez um ídolo para ele adorar. Quem entendeu? Amém? E Deus disse que ele não daria a honra dele para ninguém, principalmente a imagem de escultura. Quem está entendendo? Amém? Então vamos continuar meditando na palavra do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, e que Deus possa nos abençoar. Em Isaías 66, e de acordo com a palavra do Senhor, Ele vai me ajudando a nossa meditação. 66, 3. Sessenta e seis, não 63, olha, 66, 3, amém? É isso? Vamos ler e prestar atenção o que Deus disse para o povo judeu. Diz assim, 63, 2. 66, 2, tá bom? Diz assim, porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas as coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei, para o pobre e o abatido de espírito, e o que teme da minha palavra. Aqui estamos falando aqui com verdade, com sinceridade. Você abre o seu entendimento, você aceita. É Deus que te ama. Quer tirar você do engano, da mentira que o inimigo da nossa alma trouxe ao mundo. Quem entendeu? Amém. Aí ele fala assim no versículo 3. O que mata um boi é como que fere um homem. O que sacrifica um cordeiro, como que degola um cão. O que oferece uma oblação, como que oferece sangue de porco. E o que queima incenso, como que bendiz a um ídolo. Também esse escolhe os seus próprios caminhos, e a sua alma toma prazer nas suas abominações. Amém? Vê aquelas pessoas que acendem aqueles palitinhos, cheirinho daqui, cheirinho dali. Quem tem prazer naquilo. Aquilo ali te livra do mal? Aquilo ali tem algum benefício para você? Amém? Não tem. Ali o inimigo da nossa alma está tentando fazer com que você não venha à verdade, que você não conheça as coisas de Deus e te engana com as coisas materiais. Quem está entendendo? Por exemplo, lá em Israel, o sacerdote lá, ele acendia o incenso. Lá, aquele incenso é palito, é perfume, é fumaça, e aquilo não quer dizer nada. Quem está entendendo? Aí no Novo Testamento você vai ver que esse incenso que Deus aceitou foi as orações dos santos. Amém? Que sobem até a Deus. E a Bíblia diz que ela pode muito aos seus efeitos. Está vendo a diferença? Coisas materiais que o homem pegou para fazer deles ídolos e deuses. Quem está entendendo? Amém? Então que Deus possa abençoar as pessoas que vão assistir e abrir a mente, porque a palavra que Jesus ama essas pessoas, e quer que ela abra a mente deles para deixar de ser enganado, porque Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Amém? Então vamos continuar meditando. Deixa eu ver se fala mais alguma coisa aqui nesse 4. Agora o 4, 66, 4 diz assim: também eu quererei as suas ilusões, farei sobre eles os seus temores. Porquanto clamei, ninguém respondeu, falei e não escutaram, mas fizeram o que parecia mal aos meus olhos,
escolheram aquilo que eu não tinha prazer. Amém? Está vendo? Por isso, ao pregar o Evangelho a toda criatura. Evangelho é isso, avisa o entendimento, para você saber o que é que Deus gosta, o que Ele não gosta, o que Jesus, o que Deus ama, o que Ele não ama. Aí diz aqui no versículo 5: ouvi a palavra do Senhor, os que temeis da sua Palavra. vossos irmãos que vos aborrecem e que para longe vos lançam por amor do meu nome, dizem: o Senhor seja glorificado, que vejamos a vossa alegria, mas eles serão confundidos. Amém? Serão confundidos. E que Deus possa nos abençoar. Amém. Aí você vai ler aqui depois lá para baixo, aí vai viver em Jesus Cristo. E a Bíblia diz que quem crê, Jesus diz que quem crê em mim não será confundido. Os irmãos estão entendendo? Isso é a luz, Jesus é a luz. Jesus é a palavra, e ela é uma luz, é lâmpada para os nossos pés, para que você não tropece. Amém? Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos continuar meditando na palavra do Senhor Jesus. Em Oséias 4:8, Oséias 4:8, Deus falando com o povo de Israel. Os irmãos acharam? Amém. 4:7 diz assim: como eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram, eu mudarei a sua honra em vergonha. 8. Alimente-se do pecado do meu povo, e da maldade dele tem desejo Ardente. Vamos prestar atenção, diz assim: por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. Visitarei sobre ele os seus caminhos, e lhe darei recompensa das suas Obras. Amém? Então que Deus possa nos abençoar, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando vem Jesus, Jesus agora é o meu sacerdote. Tudo aquilo que era sacerdote do Velho Testamento caiu por terra. Já vamos entender? O templo caiu e nunca mais foi levantado até os dias de hoje. E agora, nos nossos dias, eles vão conseguir levantar esse templo. Porque a palavra de Deus tem que se cumprir. Que entraria lá o profano, amém? Que ia profanar o templo. Amém? E nos nossos dias, esse templo tem que estar de pé. Para que o filho da perdição entre nesse lugar. Quem está entendendo, diga amém? Amém? Então vamos continuar totalmente, irmão. É para que a palavra de Deus se cumpra. Porque Deus nunca teve prazer naqueles holocaustos que eles faziam. Matavam boi, vão voltar a matar de novo. Tem alguma coisa, coitado do boi, morrer por causa de nós? Entendeu, né? Sendo que aquilo lá para trás era alguma coisa, era uma sombra, estava simbolizando o que haveria de vir, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. E o Cordeiro de Deus não foi uma ovelha, foi um homem. É isso? Porque aquele homem tinha sangue. E aquele homem é o próprio Deus. Quem entendeu? Chamado filho porque nasceu de uma mulher. Irmãos, você entendeu? Então é assim que é a palavra do Senhor. Então vamos continuar meditando na palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Zacarias 13:2. Zacarias 13:2. Ezequiel, opa, o que eu estou fazendo? Malaquias, Zacarias 13:2, eu falei? Sim. Diz aqui, diz assim, vamos prestar atenção, diz assim: naquele dia haverá uma fonte para. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra a impureza. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória. Também farei sair da terra os profetas e o espírito da impureza. Então Deus, quando vier os 144 mil, eles não vão mais atrás de sacerdote, ou vão atrás mais
de profeta, vestido com peles de camelo. Quem está entendendo? Porque quando vier os 144 mil que vai aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, vai ver que aquilo tudo era passado. Quem entendeu? Amém? Em nome do Senhor Jesus. Então que Deus possa abençoar. Então quando Deus tirar o pecado deles, fazer com que eles se esqueçam dos ídolos deles, é os 144 mil. Quem está entendendo? Amém? Por exemplo, ela do mundo também adorava ídolo. Eu nunca adorei. Mas pessoas que adorou e hoje está aqui. Quem está entendendo? Deus tirou daquilo do seu coração. Tirou ou não tirou? Hoje você conhece a verdade. É o que Deus vai fazer com eles. Quem entendeu? Então vamos continuar meditando na palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em 1 Coríntios 8:4, e a gente vai lendo e explicando para os irmãos, segundo aquilo que está escrito, que nós não podemos ir além daquilo que está escrito, senão você peca também e está se idolatrando na sua sabedoria humana, tentando dizer que você é esperto, tentando dizer que você sabe mais que os outros. Quem está entendendo, irmãos? Amém? E se você bobear, você acontece com você. Por isso você não pode nem mais além e nem a quem. Parar naquilo que está escrito e não querer adivinhar. Você vai entender? E não querer saber se a palavra de Deus não diz sequer. Quem entendeu? Amém. Porque senão você vai deixar a desejar. Quem entendeu? Amém. Porque Deus não aceita a glória que vem do homem. Então vamos continuar meditando. Falei que ia ler o quê? Primeiro? 1 Coríntios 8:4. Primeiro aos Coríntios 2:4? 8:4. 8:4, como é que está escrito? Falando sobre, o apóstolo Paulo falando sobre alguma coisa sobre idolatria. E diz assim, 8:4. Assim quanto ao comer das coisas sacrificadas ao ídolos, sabemos que o ídolo nada é. E é no mundo e que não há outro Deus senão um só. O apóstolo Paulo está falando isso porque eu já conhecia Deus, tinha sabedoria de Deus, não estava sendo enganado pelo inimigo. E nem eu sei hoje o que é ídolo. Ídolo não passa por algum material que ele está usando ou fez para adorar. Quem está entendendo? Então nós temos a ciência disso, tá bom? Mas assim no versículo 5, né? Porque ainda que haja também alguns que se chamam deuses, quer nos céus, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Aí ele fala, todavia para nós, há um só Deus, o Pai de quem é tudo, e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Amém? Aí diz assim no versículo 7. É o 7? Sim. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume para com o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Quem está entendendo? Amém? Então hoje você deve saber o que, vamos supor, Deus proibiu que você comer alguma coisa que foi o quê? Foi algum alimento ou coisa assim que foi oferecido a ídolo. Quem está entendendo? Se foi oferecido a ídolo come? Não. Mas como é oferecido a ídolo, por trás disso tem o diabo. Coisa demônica, diabólica. Amém? Que está enganando você, enganando outra pessoa. Quem entendeu, diga amém? Amém. Amém? Então vocês vão ver que as coisas são assim. E que Deus possa nos abençoar, de ficar de olho na hora, e depois a gente vai explicar o porquê estamos falando dessas coisas. Em Êxodo 2, Êxodo 20,
Êxodo 20, versículo 1. Os irmãos acharam? Amém. Diz assim, quando Deus chamou Moisés lá no monte. Foi? Ela diz assim, então falou Deus essas coisas, dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante De mim. Já pensou? Falou para não pôr nem diante, nem atrás, nem na frente. Né? Não podemos. O povo de Israel não podia. Porque aquele Deus que tirou o povo de Israel do Egito foi o próprio Deus. Quem está entendendo? E o povo de Israel sabia disso. Quem entendeu? No meio do caminho, eles deixaram a desejar. E como que eles deixaram a desejar? No meio do caminho, tinha alguém que guiava eles. Pela graça de Deus, era um profeta chamado Moisés. Quem entendeu? Moisés subiu ao monte para falar com Deus. Ficou 40 dias e 40 noites lá naquele monte. Quando ele desceu, o povo já tinha desviado. Amém? Porque faltou alguém que estava na frente de tudo isso. Quem está entendendo? E hoje nós temos Jesus Cristo, o nosso general, o nosso Deus, o nosso Espírito Santo. Ele que está na frente de todas essas coisas. E quando o homem deixa ou perde o Espírito Santo do Senhor, ele vai fazer coisas erradas. Quem está entendendo? Vai voltar a ser o que ele era, né? Mas dou graças a Deus que a igreja hoje ela é ensinada pelo Espírito do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E você é o eleito, você é o escolhido. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então vamos ficar firmes, sempre meditando na palavra de Deus, porque é pela palavra de Deus que a nossa fé é acrescentada. Quem entendeu? Amém. Amém? Por isso não podemos negar a palavra de Deus. O que mais acrescenta a sua fé é quando aqui está escrito alguma coisa que as igrejas não falam. Tem medo, tem dó, fica com medo de chatear as pessoas. Quem entendeu? E essas coisas são as principais. Os irmãos estão entendendo, irmão? Amém? Por exemplo, a Bíblia diz que lá no céu vai entrar tímido. Vai entrar tímido? Não. E o que quer dizer isso? Você tem a palavra aqui e não quer falar. Está com timidez, está com cuidado. Quem já entendeu? Você vai ver o porquê Jesus Cristo, quando veio, foi perseguido. Porque ele era diferente de tudo. Ele falava como diz a palavra de Deus. É assim ou não é assim? Ele falava com autoridade, uma autoridade. E hoje, irmão Carlos, a autoridade está na palavra. Agora você tem coragem de passar para a igreja? Amém? Tem, se você tiver o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo te dá poder para você fazer isso. Os irmãos estão entendendo? Se você não tiver o Espírito Santo, você não tem esse poder. Você recua. Você acha que não deve fazer isso. Os irmãos entenderam? Então vamos continuar meditando a palavra do Senhor. Então, em Êxodo 20, versículo 1. E o 3, versículo 3 diz assim: não terás outro Deus diante de mim. Amém? Então que Deus possa nos abençoar, que Deus possa continuar nos abençoando, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não sei se é Êxodo 20, 14. Acho que é 14. Vamos ver. 20, 14. O que está escrito? Não adulterarás. Amém? Não adulterarás. E adulterar não é só coisa materiais ou coisa física. As coisas de Deus é coisa espirituais. Se você adulterar a palavra de Deus, o que é adulterar no caso? Vamos lá. Um copo de leite, um pinguinho de água, adulterou. Adulterou ou não adulterou? Sim. Amém? Meus irmãos,
hoje, né? Então, vamos aproveitar para já falar sobre isso. O suco de uva. Não é suco de uva? Ele levedou, se tornou vinho. Amém? Então ele foi adulterado. Já gostou de entender? As coisas de Deus assim, é legítima. Não pode mexer, foi adulterado. Quem está entendendo? Quer dizer, misturou. E Deus não aceita. Mistura. Não aceita. Lá no Velho Testamento, Deus mandou o povo dele, quando fosse plantar, não plantasse duas sementes junto. Quem está entendendo? Quando fosse usar roupa, não usasse roupa com duas, três cores. Não vai entender? Porque ficou uma coisa, você não sabe. Eu olho para você, não sei o que você é, você gosta do vermelho, do amarelo. Mas era proibido para o povo de Deus. Quem entendeu, diga amém? Hoje, para mim e para você, é para você ter a mente no seu devido lugar, sabendo em quem você tem. Então você fica com a palavra de Deus e você não faz confusão. Quem está entendendo? Porque Jesus disse que Deus não é um Deus de confusão. Então vamos continuar meditando na palavra do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Em Êxodo 32:8, Êxodo 32:8. Que Deus possa nos ajudar e nos encorajar para que nós possamos falar a verdade. Em nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Vamos achar? Amém. 32:1 diz assim: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te e fazes os deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucede. Amém? Ficaram sem líder. Amém? E hoje, em nossos dias, Jesus Cristo morreu por mim e por você. E hoje, se você não tiver o Espírito Santo, você não conhece as coisas de Deus. Quem está entendendo? Amém. Amém? Você não conhece as coisas de Deus. Por isso Jesus disse, como homem estando na terra, que quando ele fosse, ele enviaria o Espírito Santo para os seus, em nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que nos guiaria em toda a Verdade. todas, vamos falar toda. Toda. Né? Toda é o que nós estamos fazendo aqui. Abre a Bíblia, cai em adultério, a gente fala sobre adultério, cai nisso, nós falamos sobre isso. Não pula com medo ou coisa assim. Da igreja chateada, a pessoa ir embora, não voltar mais. Quem está entendendo? Porque é Deus que está no comando. Você vai ver que é Deus que quer que seja assim, ou que fosse assim. E é o que as igrejas deixaram de fazer. E abrir a Bíblia e ler com verdade. E de verdade. Quem está entendendo? Amém. Amém? Então que Deus possa nos abençoar. Em nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Nós estamos lendo agora, era o Êxodo 32, agora o 8, né? O 8 diz assim, o 32, o 8. O 7. Então disse o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o teu povo, está vendo? Que fizeste subir do Egito, se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele Se inclinaram. aí acabou o problema. O que é inclinar? Inclinar é quando você vai pela cabeça dos outros, de outro, menos pela palavra de Deus. Alguém falou, alguém acha que é assim, você não medita e vai atrás de outro. Os irmãos estão entendendo? Amém? Então você vai ver que isso é se inclinar. E Deus proibiu o povo dele de se inclinar a outros deuses, a outros homens, ou qualquer coisa que seja. Os irmãos estão entendendo? A não ser pela palavra. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Lembra dele? Foi jogar na fornalha de fogo. Ele falou: ó, o problema é o senhor quer jogar, joga. Mas sabemos que não vamos se inclinar pelo Senhor, não.
Ou por essa Estátua. hã? Estátua. Estátua. Quer entender? Porque eles sabiam que aquilo era uma estátua. E o povo de Deus sabe que não é para se inclinar diante de uma estátua. Estátua tem ferro, tem barro, tem isso, aquilo. Porque Deus foi aquele que fez o barro, o ferro. Não aquilo que os homens fez. Entendeu? E eles ficaram na posição de homens de Deus. E o rei falou assim: eu quero ver quem vai tirar vocês da minha mão. Mandou aquecer 7 vezes mais, não falou nada. Foi assim? Aí jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego lá dentro. E quando o rei olhou, tinha jogado 3, já tinha 4. Andando, passeando no meio do fogo. Está entendendo? Por quê? Porque o rei disse: quero ver quem é esse Deus que tira vocês da minha mão agora. Ele viu. Quem ele antigamente? Ele viu. Deus, irmãos, te ajudar, nos ajudar. Fique com a palavra de Deus, porque é Deus que dá o livramento para você. Sadraque, Mesaque e Abednego, pela palavra lá atrás, eles não podiam fazer aquilo. Porque eles eram sujeitos à autoridade. Quem entendeu? Mas sujeito à autoridade local. Mas contra Deus, não. Ninguém aceita. O povo de Deus não é para aceitar. Quem está entendendo? Eles ficaram firmes. E Deus permitiu que o rei fizesse isso. Entrasse no meio desta briga, porque o rei abriu o balcão dele e falou: quero ver qual Deus que tirou vocês da minha mão. Aí ele viu. Foi livramento dos 3 ou não foi? Foi. Igual o cara está aqui pregando, falando a verdade. Está na mão do Senhor. Quem está entendendo? A Bíblia diz que é melhor que, se você acontecer alguma coisa com você, que seja pela verdade, do que pelo engano. Porque a verdade vem do Senhor. Quem está entendendo? Então nós não podemos se inclinar. Eles não se inclinaram. E se inclinar já é uma idolatria. Quem está entendendo? Deus é maravilhoso, né? 32, 19. 32, 19. Êxodo 32, 19. Os irmãos acharam? É a mesma passagem, né? Que diz assim, 19. Aconteceu que chegando ele ao arraial, e vendo o quê? Bezerro e as danças. Tinha dança lá? Tinha dança. Hoje nas igrejas também tem dança. Quem está entendendo? Jogando as perninhas para cima, as coisas todas. Isso é de Deus? Isso não existe. Isso é coisas, empolgação no próprio corpo. Uma vez eu estava orando sobre isso, Deus falou: isso é um espetáculo. Só isso, só isso. Falou nem para lá e nem para cá. Deus disse: um espetáculo. Amém? Esse foi, aqui estavam dançando. Lá na dança, quando Herodes, a filha de Elias, né? Também dançou para Herodes. Dançou ou não dançou? Dançou. Aquilo ali seria um presente para ele, de aniversário. Sabe? E por causa daquele presente de aniversário para ele, um profeta de Deus, que era João, perdeu a cabeça. Quem entendeu? Dança é uma bênção, irmãos, nas igrejas. Diz alguma coisa espiritualmente? Não. Mas para atração, para aquelas coisas que Deus falou, espetáculo, é um espetáculo. Espetáculo salva. O maior espetáculo que foi dado foi quando Jesus se clavou naquela cruz do Calvário. Desde então, o mundo nunca mais esqueceu. Aquilo foi um espetáculo para o mundo e para nós uma grande bênção. Os irmãos estão entendendo? Então que Deus possa nos abençoar. Os pastores sabem, mas continua e deixa continuar. Os irmãos estão entendendo? Agora temos que pregar a verdade. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É dança, é cruz, é foto, e fala que não é idolatria. Foto, irmãos. Jesus deixou uma foto dele? Não.
Por que não deixou? Porque a palavra de Deus diz para que nós não podemos idolatrar ao homem. Quem está entendendo? E Jesus era homem. Os irmãos entenderam? Nem Jesus deixou foto dele, irmão. Quem está entendendo? Aí você vai ver que, aí você vai ver nas igrejas por aí foto do profeta, isso e aquilo, e acha que estão de acordo com a palavra de Deus, deixando a desejar. Quem está entendendo? Como posso eu pregar contra uma igreja que é contra a idolatria, sendo que eu também tenho na minha igreja? Os irmãos estão entendendo? Amém? Bom, então, agora para a nossa meditação, deixa eu ver o que eu vou fazer. Não? Então vamos chegar lá, coisa rapidinho, tá bom? Deus é bom, irmão, Deus é bom. Vamos começar hoje domingo? Abra sua Bíblia comigo agora, em Mateus. E agora, hein? Mas eu tenho marcado aqui. João. Mateus 12 ou 13, vamos lá. Mateus, nós achamos. Ah não, Mateus não, vamos para João. Evangelho de João. João 11. Irmãos, acharam? Amém. João 11. João 11, 14. É quando Jesus ressuscita a Lázaro. Porque Jesus é a ressurreição. Vamos lá de novo. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem entendeu? Então vamos prestar bem atenção nisso. Agora desassino 13. 13 que eu falei, né? 14. O 14. Então Jesus disse claramente: Lázaro está morto. Antes eu tinha falado que Lázaro estava dormindo. Que o dormindo do Senhor é como uma morte. A pessoa morreu para o ser humano, morreu. Mas para Deus ele está dormindo. Quem está entendendo? Então agora versículo 15. E fogo por amor de vós, de que lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Então Jesus ficou 4 dias fora, esperando Lázaro morrer, para mostrar aos discípulos que ele é a ressurreição. Que ele é que faz que a vida do homem volta para o homem. Quem está entendendo? E quem faz isso? Só Deus. Quem entendeu? Então, versículo agora. Versículo 23. Diz assim: o teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Que é a igreja. Por quê? Porque Jesus morreu por mim, e morreu no meu lugar e no seu. Quem está entendendo? Aí diz assim: disse eu, Senhor, creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir. E dito isso, partiu e chamou em segredo Maria, sua irmã, tal. Versículo 33. Jesus, pois, quando viu chorar, também choraram os judeus, que como eles vinham, moveu-se
muito em espírito e Você. E ele disse, onde puseste? Disseram-lhe, Senhor, vem ver. E Jesus Chorou. porque Lázaro estava preso naquele lugar de morte, amém? Na mão de Satanás. Quem está entendendo? Na mão de Satanás. E agora só depois que Jesus ressuscitasse, que ia dar vida de novo para Lázaro. Quem está entendendo? Uma vida espiritual. Então diz assim no versículo 36, disseram para os judeus, vede como amavam, e alguns disseram, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que esse não morresse, se ele estivesse lá ele não tinha morrido. Por isso saiu, ficou 4 dias fora. Jesus foi movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre Ela. Disse-lhe, tirai-a. Ela. Mas o irmão depois disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória De Deus. O que era a glória de Deus? Aquilo que ele ia fazer. Quem está entendendo? Aí diz assim, tirando pois a pedra, Jesus, levantando os olhos ao céu, disse, Pai, graças te dou por haveres me ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão. Está vendo? Não precisa nem ter falado. Que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, sai, Vem para fora. ou vem para, Fora. amém? Aquele defunto que estava lá, aquele espírito que estava lá, acordou, despertou, ouviu a voz do seu Criador, ouviu a voz do dono da vida. Quem está entendendo? Amém? Aí diz assim, e o defunto, vamos prestar atenção agora, hein? E o defunto saiu tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num Lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai Ir. Amém? Então vocês estão vendo aqui que o homem, para tirar da sepultura, tem que ouvir a voz de alguém. E ele ouviu a voz de nosso Senhor e Salvador Jesus, que Jesus veio para dar vida para nós. E uma vida espiritual, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês estão vendo aqui que os judeus, quando morriam, eles eram enfaixados. Quem entendeu? As mãos deles também eram enfaixadas. Quem está entendendo? Se você pode até para tirar do sepulcro lá, teve que ir bem devagarzinho. Diz mais para entender? Então vocês estão vendo que tinha alguém para desatar eles. Para desatar eles. Amém? Agora vamos para João. Acho que é João 20. Nós já vamos embora. E diz assim, se vão deixar? No primeiro dia da semana, foi no domingo, né? Amém? Domingo para nós, lá para o povo judeu, é o primeiro dia. Só que o primeiro dia da semana lá para eles, era no domingo. É verdade, para nós aqui é o domingo, para eles também, tá bom? Só que lá, não sei se eles tratam desse jeito, amém? Só que lá é o primeiro dia, aqui para nós é o domingo, tá bom? Então diz assim, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, viu a pedra tirada do sepulcro, e correu, pois, e foi a Simão Pedro e outros discípulos a quem Jesus amava, e disse-lhe, levaram o Senhor no sepulcro, não sabemos onde puseram. Então Pedro saiu com os outros discípulos e foram ao sepulcro. E os dois corriam junto. Mas outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro. E chegou primeiro ao sepulcro. Então ele correu, de que adiantou ele correr? O propósito não era com ele, o propósito era com Pedro. Quem está entendendo? Deus tinha chamado Pedro para ser testemunha. Quem está entendendo? Aí diz assim, e abaixando-se... E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou.
Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis. Amém? Viu nos lençóis. E que o lenço que tinha estado sobre sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. No lugar à parte. Diz alguma coisa? Diz alguma coisa aqui sobre isso? Quem está entendendo? Diz uma rosa. Diz alguma coisa? Essa passagem aqui, você falou que estava lá. O lenço que estava na cabeça do Senhor Jesus, a roupa, arrumaram, o próprio Deus arrumou a roupa para ele, tal, e saiu. E dobrou o lenço e pôs lá, num lugar à parte. Amém? Aquilo ali é um plano. Ali é um plano. Quer dizer alguma coisa para mim, para você de salvação? Não. Senhor, nós cantamos um hino que diz assim: deixa-me tocar em teu manto, Senhor, para que eu possa sarar. Deixa-me tocar em seu manto, Senhor. Quem fez hino? Não, acho que não. Será que foi ele? Então, hoje Jesus não está aqui para tocar no manto dele. Quem já entendeu? Então, porque aquela mulher do fluxo do sangue tocou no manto do Senhor. Tocou nas horas dos vestidos do nosso Deus. Amém? Mas, onde estava a unção? A unção estava em Jesus Cristo, na roupa dele. Quem entendeu? E a fé que Deus deu para aquela mulher. Que a mulher tinha gastado todo o dinheiro que ela tinha. E o fluxo de sangue continuava. Ela estava fraca. Ela não podia ficar mais no meio do povo por causa do fluxo de sangue. Os judeus não aceitam isso. Quem entendeu? Deus colocou fé no coração daquela mulher e ela disse: se eu tão somente for tocar nas horas dos vestidos de Jesus, eu serei curada. Foi assim? Quem deu essa fé para essa mulher fazer isso? O próprio Deus. Quem está entendendo? E ela foi lá e tocou nas horas do vestido do Senhor Jesus. E Jesus estava no meio daquele tumulto, aquele aperto daqui, aperto de lá. E Jesus disse para Pedro: Pedro, alguém me tocou. E Pedro disse: claro que alguém tocou. Está no meio da multidão, empurra daqui, empurra de lá. Jesus falou: não. Alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Foi assim? Alguém tirou virtude de Deus. Isso foi pela fé. Por isso a fé é dada por Deus. Os irmãos estão entendendo? Então a fé é coisas que não se vê. Aí você vai ver público, fotografia, cruz, essas porcaria, enganando o povo, idolatrando o povo. E os pastores idolatrando o profeta. Os irmãos estão entendendo? Porque a fé é coisas que não se vê. É Deus que te dá. É Deus que te dá. Quem entendeu? Então tudo aquilo que artificialmente você vê, enxerga, isso aí te tira você da fé verdadeira. Que a fé verdadeira é uma fé que vem de Deus. E a fé é coisas que não se vê. Não, mas eles continuam. Os irmãos estão entendendo? E vão continuar. É igual essa passagem aqui, que estava um lenço à parte. Amém? Esse lenço à parte, uma parte quer dizer alguma coisa? Não. Mas alguém vai e fala que é por causa de pão, porque o pão era, lá para os judeus, era coberto com uma toalha, coisa assim. Vocês não estão entendendo? Se quer ver, é tão idolatria, eu vi idolatria. Vocês vão ver que a igreja católica tem esse manto que eles falaram que tiraram do rosto do Senhor Jesus, que chama o quê? Como é o nome? Alguém lembra? Sumário, né? Sudário. Amém? É idolatria ou não é idolatria? É. E agora alguém quer pegar essa toalha enrolada aqui, quer dizer que é aquilo ali, que era o pão, que é isso, aquilo. A Bíblia não está dizendo nada disso. Mas a pessoa tem que falar o que a Bíblia não está dizendo. E nós estamos entendendo o perigo disso?
Entenderam ou não? Amém? São homens de Deus inventando coisas que Deus não mandou inventar. Quem está entendendo, irmão? Amém? Que Deus tenha misericórdia. Isso é uma idolatria também. Qual a diferença? Um paninho à parte. Quer que eu diga por você porque à parte? Porque Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. E Deus disse: derrubar este templo em 3 dias eu reconstruirei. Então, quando Jesus ressuscitou, foi Ele que ressuscitou e soltou daquelas coisas que estavam agarradas nele. Não precisou de ninguém tirar, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele é a própria força, Ele é o próprio poder. Os irmãos estão entendendo? Então Ele ressuscitou, somente Ele ressuscitou e arrancou aquelas porcarias que estavam nele, que é coisa humana. Você vai ver que ninguém mandou desatar, lá como foi mandado para Lázaro, desatar e soltar ele. Quem está entendendo? Ali não precisou disso. Então ele pôs a parte ali, para mostrar para mim e para você que ele venceu a morte. Quem está entendendo? E as porcarias ele venceu a morte e acabou. Amém? E a Bíblia diz, antes disso, ele disse: se o grão de trigo não cair no chão e não morrer, fica ele só. Então ele tinha que morrer. Amém? Então agora, quanto a essa morte, não está querendo do trigo, está querendo dizer do pão, que era o pão, que simbolizava que alguma coisa acontecia no povo de Israel, pegava o pão, a toalha, não tinha nada disso. Quer entender? Quer dizer uma coisa? Todos os acontecimentos, se você pegar no Novo Testamento e pôr o povo judeu, o povo, as passagens bíblicas do Velho Testamento, você peca. Quem está entendendo? Porque lá atrás eram coisas físicas, eram coisas que você via. Quem está entendendo? Mas agora, no nosso dia, não é espírito, então você não pode ir além. Quem está entendendo? Além do que está aí? Mas de vez em quando a gente ouve os pastores pregando aí que só Jesus tem misericórdia. Que Deus tem misericórdia de todos nós. Você está falando que o lenço estava à parte e ali morre. Amém? Jesus, ninguém precisou desligar ele. Ele mesmo se desligou. Quem entendeu? Então que Deus possa abençoar, irmãos. Vocês vão ver que idolatria não é só você não adorar as coisas, não. Tem idolatria dentro da própria igreja. Tem idolatria dentro da própria família. Tem idolatria, por exemplo, nós lemos aqui sobre o dinheiro, não foi? A idolatria. Tudo que você se apega, você fica idolatrando aquilo, você se apegou àquilo, não quer repartir com ninguém, é só para você. Os irmãos estão entendendo? Não deixa de ser uma idolatria. Por isso veio Jesus Cristo, vamos prestar atenção. Quando ele disse: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amo, derruba tudo idolatria, derruba tudo interesse material, e vem o espiritual. Você vai ver que na sua família, o jeito que você ama um, você ama outro. E você vai ver que tem mães que amam um filho mais do que os outros. É uma idolatria. Quem está entendendo? Todo mundo é filho. Por que aquele queridinho, aquela coisinha, aquele mimado? Por quê? Está idolatrando. Quem está entendendo? Não passa disso. Então você vai ver essa pessoa crescer e ler a Bíblia, vai perceber que não pode fazer isso. Os irmãos estão entendendo? Que o amor tem que ser igual. Amém? E se fizer isso, então somente vai deixar a criança se perder. Porque a própria mãe está ensinando ele errado. Quem entendeu de amém? Então vamos dar uma salva para o Senhor. Graças a Deus, e que nós possamos idolatrar ninguém, mas ninguém mesmo. Amém? A Bíblia diz que não podemos idolatrar nem a nós mesmos. Quem está entendendo? Porque nós fomos comprados com um preço muito alto, preço de sangue. E hoje não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive. Você vai ver que até as suas vontades, o seu desejo tem que cair por terra para você tentar fazer a vontade de Deus. Porque os que estão na carne não podem agradar. Então que Deus possa abençoar. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos agradecer ao Senhor. Vamos voltar para a nossa casa.
Jesus está à porta, que nos dera que viesse logo. Amém? Para que a minha fé não desvaneça, ou coisa assim. Amém? Porque os dias são maus. Amém? Os dias são maus. Senhor Jesus, nosso grande Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, em todo o nosso coração. Obrigado pela tua graça, pelo teu perdoa. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Continue conosco, Senhor. Se nós somos, se nós podemos fazer, nos despedimos em paz. Eu oro a favor das igrejas, dos pastores, e que o teu nome seja exaltado, Senhor, no meio da congregação. Que louvamos, Pai Santo, entrega minha família, entrega a família dos teus pequeninos que aqui estão. Em nome do Senhor Jesus Cristo, até que a tua palavra se cumpra. Ora bem, Senhor Jesus, nos despedimos em paz, livra e nos guarda de todo mal. Obrigado pelos livramentos que o Senhor tem me dado, a minha família e a família dos teus pequeninos que aqui estão. Muito obrigado em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te louvamos. Amém.